Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns casos que eu vi nos plantões. Então eu anotei alguns para conversar com vocês um pouco de forma que todo mundo entenda, que não fique com uma linguagem totalmente médica, porque a ideia é vocês conseguirem absorver um pouquinho e matar a curiosidade também. Então para começar, se inscrevam no canal, me segue no Instagram, dá like, compartilha com as amigas. E vamos lá. Vou começar com um caso que eu peguei recentemente. Sexo masculino, 80 anos. Ele chegou no pronto-socorro, na verdade, com uma queixa de perda de visão. Ele já não tinha a visão de um dos olhos, porque ele tinha um histórico de tumor na hipófise. Adenoma de hipófise. E o que é isso, basicamente, para vocês entenderem? É um tumor benigno da hipófise, que é a principal, considerada a principal glândula no nosso corpo, e que ela tem como função regular outras glândulas, como por exemplo adrenal, tireoide, testículo, ovário. A hipófise, ela fica no nosso cérebro, vamos falar assim. Ela fica mais na parte da base, e o adenoma de hipófise a gente chama de benigno porque ele não é um tumor que vai se espalhar. Então ele fica só lá na hipófise mesmo, naquela região da base do cérebro. Como a hipófise, ela produz vários hormônios, então, o que pode acontecer? Ela pode ter uma produção excessiva de algum desses hormônios, por exemplo, por conta do tumor, por conta do crescimento excessivo. Então, ela pode produzir mais de algum hormônio específico, por exemplo, e aí dá algum sintoma sistêmico. A hipófise, então, fica localizada na base do cérebro e ela produz hormônios como GH, prolactina, antidiurético e ocitocina. E esses hormônios, eles são responsáveis por algumas funções, vamos dizer assim, alguns comandos do nosso corpo. Então ele já tinha um histórico de ter um adenoma, que é um tumor mais comum, na verdade, da hipófise. A gente chama de adenoma funcionante quando ele realmente faz com que aumente a produção do hormônio. E aí a gente tem os sintomas de cada hormônio. Mas ele pode ser também não funcionante. No caso que eu atendi, ele teve um adenoma não funcionante. Então, no caso dele, ele não tinha nenhum sintoma relacionado aos hormônios. Ele teve sintomas como dor de cabeça e tem alteração de campo visual, porque o adenoma de hipófise, ele pode comprimir o nervo. Então, passa o nervo óptico, se ele comprime, a gente tem alteração da visão. Que foi o caso do senhor que eu atendi, que ele tinha, na verdade, perdido a visão. Ele já tinha até feito a operação do adenoma e tal, mas então ele já chegou no pronto-socorro, ele já não tinha a visão de um olho. A queixa dele agora era a perda da visão do outro olho. Ele não apresentava dor, ele não apresentava nenhuma outra alteração. Então, nesse caso, a gente precisa, fora exame de imagem, para ver se tem alguma alteração, se ele tem alguma recidiva, alguma coisa, a gente precisa também do auxílio de um oftalmologista, para excluir que não seja alguma outra causa. Aparentemente, ele não tinha nenhuma doença de base, ele não tinha nenhum outro sintoma, mas nesse caso, para a gente dar seguimento no paciente, eu precisei pedir uma interconsulta da oftalmo. Então, eu não consigo falar pra vocês a resolução desse caso, porque foi no finalzinho do meu plantão, mas a principal suspeita era que ele tivesse com um adenoma, tá? Um outro adenoma, uma recidiva, ou alguma coisa relacionada à cirurgia anterior dele. Eu compartilho com vocês os casos, mas assim, ficam algumas coisas vagas, porque como eu atendo isso no pronto-socorro na porta, muitos casos eu preciso dar seguimento com outros especialistas, então eu acabo não tendo contato com o paciente depois. Alguns eu subo, dou uma olhadinha, porque ele já tá com outra equipe. Mas, enfim, vamos a um outro caso que eu separei pra contar pra vocês. Meu outro paciente era homem, também, 60 anos. E ele veio com uma queixa bem clássica, assim, uma história bem de livro. Que ele chegou com uma dor em fossa ilíaca direita. Ele não conseguia nem ficar com a postura ereta, ele ficava nessa posição, mas assim, encolhidinho, tá? Ele teve febre também, isso há 2 dias, tá? Ele chegou com essa dor há 2 dias que foi piorando. Ele teve febre e ele teve parada de eliminação de gases, né? De flatulência. E também estava constipado nesse período. O paciente me contou também que teve muita náusea, que ele não estava se sentindo bem. E a gente conseguia perceber que ele tava com faces de dor mesmo, que tava bem desconfortável a posição. Então a gente conversei com ele, anotei tudo da história dele, então a gente vê se ele já tem alguma comorbidade, se ele teve alguma cirurgia recente, alguma história familiar, além de como ele tá se sentindo agora, a gente pega
apesar de pronto-socorro ser mais rapidinho, a gente tem que fazer toda uma história direcionada, né? De coisas que possam importar, que vai fazer diferença no nosso diagnóstico. Então, colhi toda a história, aí ele deitou pra gente fazer o exame. E quando a gente foi fazer o exame, ele tinha DB positivo. O que é DB positivo? A gente, basicamente, tá? Comprime a parte, vamos supor, da fossa ilíaca direita dele, dói. E quando a gente solta, ele dá um pulo porque dói bastante. E isso é sinal de defesa abdominal. Então é quando já tem alguma inflamação, e aí você consegue notar com alguns sinais. Tem outros também da apendicite. Aliás, o diagnóstico era apendicite, acabei contando agora. Mas que eu fiz e que estavam todos positivos. Tô falando aqui pra vocês de fossa ilíaca, que é onde fica o apêndice, tá? É bem como se fosse assim, perto da virilha, assim, pra explicar pra vocês, direita. Acho que dá pra entender mais ou menos, né? Bom, qual é o segmento? A gente coloquei já lá na ficha, a gente coloca apendicite, interroga e segue com os exames. Como eu já vi que era uma apendicite, eu pedi todos os exames laboratoriais pra ele, de rastreio infeccioso, inclusive coagulograma, essas coisas que possam vir a ser interessante para uma cirurgia. Como eu já tinha um diagnóstico provavelmente cirúrgico, eu já adiantei para não atrasar, para não ter que esperar o cirurgião pedir, enfim. E a gente pede também um exame de imagem associado. A resolução desse caso foi que realmente era apendicite. A gente, no exame de sangue, tinha leu comentado. Isso eu vi porque eu subi para acompanhar, tá? Porque depois que eu encaminhei ele, eu já encaminhei ele com o exame, com tudo pro cirurgião. Mas tinha leu comentado, leucócitos no exame de sangue, que predispõe a infecção, né? Quer dizer, infecção. E tinha também um espessamento do apêndice, a descrição de um exame de imagem de apendicite. Então o paciente operou e foi tudo certo. Eu tô separando alguns casos pra vocês que tem alguma coisinha um pouco assim mais fora do comum, tá bom? Porque o que mais aparece, eu sempre falo pra vocês, são casos de baixa complexidade, são casos simples. Infecção urinária, diarreia, vômito, dor de cabeça, dor de garganta, em geral são coisas assim, tá? Então eu separei alguma outra coisa assim que tenha mais alguma coisa pra gente discutir, vamos falar assim. A outra paciente que eu atendi, 70 anos, mulher, veio porque ela foi mordida por um gato, mas já fazia uma semana, 10 dias, foi mordida no braço, um gato que ela não conhecia, então um gato da rua, pelo que ela me contou, e ela já tinha passado em algum serviço, então eles já tinham iniciado o protocolo de mordedura de animal, então ela fez a profilaxia de tétano, a profilaxia de raiva e o antibiótico. Isso já tinha sido feito em outro serviço. Só que ela notou que mesmo tomando antibiótico, mesmo com as profilaxias, começou a piorar o ferimento, que era mais ou menos nessa região aqui, e começou a aparecer, ela falou pra mim, como ela descreveu, umas bolas no braço dela. E que ela pegou, ela tava pegando, na verdade, esse gatinho pra cuidar dele, ele mordeu ela, enfim, então ela tava com esse gato em casa, e que esse gatinho tinha passado também no veterinário, o veterinário tinha informado que ele tava com uma doença fúngica. Então, com isso a gente já conseguiu fazer o diagnóstico. O que aconteceu? O gatinho mordeu ela, ele tinha uma doença fúngica, ela também ficou com uma doença fúngica. Então, assim, ela tinha esporotricose linfocutânea. A esporotricose, ela tem várias formas, tem pulmonar, enfim. Só que o caso dela era só a linfocutânea, que a gente consegue fazer o tratamento ambulatorial. Então, a gente via mesmo uma piora do machucado, a gente via que tinha secreção, pus, e quando a gente vê pus em geral, a gente direciona mais pra bactéria, que foi isso até o caso que provavelmente o colega fez. Só que ela evoluiu com esses nódulos aqui no braço. Então, a gente começou a tratar a esporotricose linfocutânea com ela, que é com antifúngico, itraconazol de preferência, e foi tudo bem, porque depois ela voltou no pronto-socorro por outro motivo e ela tava super bem. Meu tratamento é um pouquinho longo, ele pode durar 4 semanas, então é bom acompanhar. E eu fiquei muito feliz que ela cuidou do gatinho, gente, também. Então o gatinho também tava na casa dela, lá isolado dos outros, né, tomando antifúngico. Achei muito legal. Bom, enfim, compartilhei 3 casos com vocês, de forma que vocês consigam compreender. Espero que tenha ficado claro. Sei que algumas coisas, tem alguns termos médicos, algumas coisas que eu evito ao máximo usar, pra que vocês consigam entender o que tá acontecendo, matem um pouco a curiosidade. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, até o próximo. Um beijo e tchau, tchau.